gente está começando agora o nosso segundo dia aqui em Bratislava e a gente tem mais umas coisas legais para mostrar para vocês, fiquem aí. Algumas aqui pertinho do centro de Bratislava e outras mais distantes. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Essa é a segunda parte do nosso rolê pela Bratislava, e se você não viu a parte 1, deixaremos um link no final deste vídeo para você poder assistir também. Esse é o 2000, ele tá aqui em Bratislava desde 97. Dizem que se tocar na cabeça dele, fizer um pedido e não contar pra ninguém, ele realiza. E o pobre coitado tá aqui observando a cidade, trabalhando, e ele já foi atropelado 2 vezes e perdeu a cabeça. Por isso que botaram essa placa aqui, para as pessoas prestarem atenção nele e cuidarem dele. Esse aqui é outra celebridade de Bratislava. Esse cara ele existiu mesmo, é o Shona Nassi. E dizem que ele era um sucesso com as mulheres. Ele vagava pelas ruas e dizia em húngaro, em eslovaco, em alemão, se ele vou beijar sua mão. E outra teoria também diz que ele trabalhou nesse café a vida inteira e serviu o pessoal muito bem, fizeram uma estátua dele. E a terceira história que tem sobre ele, que a gente não sabe qual que é a verdade, né? É a mais curiosa, na minha opinião. Que ele foi largado no altar, o coitadinho, enlouqueceu e aí andava por Bratislava com essas roupas, saudando as pessoas e tal. Então o único consenso é que ele era uma figura importante em Bratislava, uma figura característica, e que ele existiu de verdade. E quem quiser pegar essas ruas e estátuas bem livre, tem que chegar cedinho aqui. Porque, por exemplo, para passar esse tempo com a estátua livre, para poder gravar, como a gente fez agora, não dá, mas tá, o dia é muito cheio. Mas também não precisa perder muito tempo com a estátua, não tem nada demais. É só dar uma olhadinha, tocar a mão pra ganhar a sorte e já era. Ah, mas é legal. Tipo, em Bratislava fizeram isso logo após a separação do país, para tentar criar uma identidade nova pra cidade, chamar as pessoas e tal. Então elas são bem características aqui da cidade. Tem que dar pelo menos um oizinho pra elas. Sim, lógico, exatamente. Mas pra dar um oi dá pra vir num horário mais cheio. Para comprar o ticket do transporte público aqui em Bratislava, como é que funciona? Ao primeiro momento parece confuso, porque tem um monte de botão e coisas entre a língua e tudo, mas na verdade aqui a diferença é que tu vai comprar a tarifa cheia ou reduzida. No nosso caso a gente não tem nenhum cartão da cidade, então é tarifa cheia. E o que vai mudar é a duração do ticket, então aqui nós temos, ó, 30 minutos cheio, 30 minutos reduzido, tá vendo? O azul. Aí 60 minutos, 90, 24 horas e assim por diante. Então eu vou apertar aqui, ó. Tá vendo aqui? 1 KS, 2. Comprei 2 KS agora, 2 unidades. 2,20 €. Aí aqui, ó, Pay with Card. Vou apertar aqui. E agora é só passar aqui embaixo o cartão com aproximação. Tem umas mensagens em eslovaco, não dá pra entender nada, mas espera um pouquinho que vai sair o ticket. Cá estão eles então, válido por meia hora a partir do momento de validação. A gente vai mostrar pra vocês quando entrar no transporte como é que valida, tá bom? Aqui a gente pegou o Google Maps e viu que a gente tem que pegar o ônibus 70 sentido STNP Biskupice aqui. E aí a gente achou isso na rua e a gente sabe que o ônibus vai parar aqui agora. Só esperar ele vir. Aqui tá o ticket, é só colocar nessas maquininhas que tem no ônibus, com a setinha pra cima pra marcar. Daí ele marca a data e o horário que tu entrou pra daí contar os minutos que a gente falou. Estamos no caminho já do castelo, de ônibus confortavelmente. Localizado a aproximadamente 40 minutos de ônibus do centro histórico de Bratislava, o Castelo de Devín é uma impressionante fortificação erguida na fronteira com a Áustria. A gente só não vê, mas o castelo tá lá, ó. Daqui a pouco a gente chega lá e vai ter uma bela vista da neblina.
Construído no topo de um penhasco de 200 metros, no ponto exato onde os rios Danúbio e Morava convergem, seus primeiros registros datam de 864, tornando este um dos castelos mais antigos da Eslováquia. Agora a gente chegou aqui no Castelo do Devinho. Nosso amigo Devinho. Então aqui é pago para entrar, ele também funciona como um museu. De abril até outubro custa 8 euros por pessoa e no resto do ano custa 4 euros. Tá frio? Pra quem assistiu o Outlander, conhece essa referência, a referência que eles têm, tipo, tem umas pedras antigas do passado, e quando toca com uma pedra preciosa, ela viaja, a pessoa viaja no passado. A gente vai tentar fazer isso, ver se vai dar certo, gente. Vamos lá. Pendurou. Como é que foi a viagem pro passado? Pô, foi longa. Eu levei alguns milhares de anos viajando pro passado e depois eu vivi uma vida lá e voltei e estou aqui agora. O que tu aprendeu? Eu fiquei preso e apanhei um bocado. Ah, mas Porque claro, eu fiquei né? blasfemando. Mas o que tu aprendeu sobre o local? Sobre o local, que ele era tipo assim, ó. Esse lugar aqui, na época que eu fui, ele já era pedra. Então não foi tanto tempo atrás. E apanhasse? Apanhei dos guardas. E aí, Carol, onde é que tu tá? Passando frio. Não, eu tô na base de uma antiga igreja, só sobrou a parte do chão mesmo dela, assim. E aí dá pra ver ainda que ela tem formato de cruz. É uma igreja morávia, se eu não me engano. E sabe por que eu sei disso? Porque eu viajei pro passado e eu falei com as pessoas daqui. Eu ajudei a fundar essa igreja, eu botei aquela pedra ali. Exatamente essa pedra aqui foi eu que coloquei, ó. Sabias, Carol? No meu período no passado. Sabias? Sabia. Agora a gente tá aqui em um dos mirantes. Conta pra nós o que tá vendo. Bela vista, 360 graus de tons de cinza e árvores. E tá com um certo vento aqui em cima, talvez esteja com um barulho chato. Além de servir como proteção, o castelo provavelmente foi um lucrativo posto alfandegário, devido à sua localização estratégica, controlando o comércio dos rios Morava e Danúbio. Ao longo dos séculos, passou por diversas transformações, com várias estruturas sendo anexadas a ele, principalmente durante os séculos 13 e 17. Um prédio no estilo romano, descoberto por arqueólogos em 1930, é uma das partes mais preservadas do complexo. Registros também apontam que em 1809, após o chamado Cerco de Pressburg, o castelo foi danificado pelas forças de Napoleão I da França, que estavam em retirada. Tá aqui no castelo, do outro lado do rio aqui já tá a Áustria, como vocês podem ver. Mentira, não dá pra ver nada. Mas tá ali, acreditem, vai estar a Áustria. O Felipe tá tentando ver a Áustria, ó. Tá dando certo? Tô tentando procurar a Áustria aqui. Cadê? Tá fácil a vida. Muito difícil. De acordo com a minha observação de binóculos, a Áustria pode estar tanto a norte quanto a sul, a leste ou oeste. Faz sentido. 25% de chance de estar em qualquer um desses pontos que eu falei. Mas como eu não quero deixar vocês sem Áustria, eu achei um pedacinho aqui, ó, vou mostrar. Ali tá o rio, então. Lado direito, Eslováquia, lado esquerdo, Áustria.
Mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte das construções deste castelo foi destruída. Apesar dos danos ao longo da história, algumas partes do castelo foram reconstruídas no século XX. Atualmente, o castelo abriga um museu e está aberto a visitas, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar sua rica história e admirar suas impressionantes vistas panorâmicas. Aqui para quem vem visitar o castelo, então temos a rota curta, já chega no castelo, e temos a rota longa que vai lá atrás, onde tem aquelas pessoas bem pequenininhas, sobe lá por trás. A rota longa tem mais coisa para ver, assim, tem mais ruínas e tal para ver, mas é mais longa. E se tiver frio, passa frio por mais tempo. É, mas não é nada absurdo de longo, acho que vale a pena. Dá pra ir por uma e voltar pela outra, que foi o que a gente fez também. Após conhecer o castelo, é possível esticar o passeio até as margens do rio, para uma pequena caminhada em meio à natureza. Foi longe ele pra achar uma pedra. Vou jogar uma pedra lá na Áustria. Faltou um pouquinho pra Áustria. Quase, hein? A gente tá indo visitar a Torre Eiffel. Você tá esperando chegar o elevador. Agora a gente espera os OVNI vir buscar a gente pra ir pra Marte. Tchau, galera. Foi um prazer. Ó, que aqui atrás da gente, ó. Sobrevivemos, não fomos abduzidos. Só queria contar também pra vocês o preço aqui pra subir é R$11,90 de abril até dezembro. E os outros meses ele é 9,90 euros. Aqui é conhecida como Igreja Azul. Nome em inglês diz que é Santa Elizabeth, mas agora eu tô com dúvida, eu acho que Elizabeth para português traduz como Isabel, né? Deve ser Santa Isabel a igreja. Vamos dar uma olhadinha lá dentro, por fora ela é linda, não sei se por dentro ela é azul também. Vamos ver? Gente, a igreja tá fechada, a gente conseguiu olhar ali dentro pelos espelhinhos, as cadeiras, os assentos são todos azulzinhos, bem bonitinho, da mesma cor aqui da igreja. Mas tá fechado, não dá pra visitar. Tem aquela porta ali onde o pessoal tá entrando, atrás do Felipe, mas aí dá de cara entre a porta fechada. Tem ali um quadradinho pra dar umas piadas só. Ela vai estar aberta só de noite, mas a gente quis vir de noite, né? de dia justamente pra ver ela por fora, né? Senão à noite já não ia ver as cores direito. O Felipe tá na paleta de cor da igreja. Eu vim até com a cor pra combinar com a igreja.